Boa tarde a todos. Obrigado, Ana, Suzana, pelo convite de estar aqui. Então, bem, eu sou um mosquitólogo, né? Então, eu sou um ecologista de mosquito. Então, trabalho muito com essa pegada mais de controle e de vigilância. Então, acho que a palestra vai ser muito mais ligada à biologia básica mesmo, né? Então, vamos lá? Então, antes de começar, eu só queria definir melhor dois conceitos que se confundem muito, tanto na mídia quanto até mesmo na academia, que é o que seria controle e vigilância. Então, qual é a diferença entre os dois? Então, basicamente, o controle são todas as atividades que a gente faz para poder manter a densidade do mosquito abaixo de um limiar teórico para evitar epidemias. Então, é evitar que a população de mosquitos fique muito grande, para manter a população de mosquito baixinha. E vigilância entomológica nada mais é do que acompanhar essas flutuações sazonais da população de mosquito, tentando entender quais são os aspectos e os parâmetros que fazem essa população flutuar e de que maneira que cada um deles atua ou no crescimento ou na redução do tamanho da população, certo? Então, basicamente, controle é fazer atividades para manter a população baixa e vigilância é monitorar, é acompanhar o que está acontecendo, certo? Então, para isso, nós temos basicamente três tipos de controle vetorial. Então, vamos falar um pouquinho de controle e depois de vigilância, né? Então, basicamente, o que a gente tem são três tipos de controle que podem ser divididos entre controle mecânico ou físico. Geralmente a gente usa a palavra mecânico, controle biológico e controle químico. Então, basicamente, controle mecânico é atividades que tendem à modificação da paisagem. Só que essa paisagem para o mosquito Aedes aegypti são criadouros artificiais, né? Então, é vedar uma caixa d'água, é virar um pratinho de planta, é virar uma garrafa, evitar que esse lixo se acumule no quintal. Então, basicamente, essa redução de criadouros ou eliminação de criadouros. Isso pode ser feito a partir dos serviços de saúde, do município, do estado, ou até a partir de um engajamento comunitário. Então, estou citando aí o exemplo de uma campanha que foi iniciada na Fiocruz, mas que depois ganhou o Brasil todo, que começou com o nome de 10 minutos contra a dengue. Hoje, se eu não estou enganado, é 10 minutos contra o Aedes. Visto que quando a campanha começou, o Aedes aqui só transmitia dengue. Agora tem mais coisa que o Aedes transmite. Então, virou 10 minutos contra o Aedes. Mas o princípio é o mesmo, que a cada semana, cada pessoa dedica apenas 10 minutos da sua semana para poder eliminar os criadouros do seu próprio quintal. Então, óbvio que no mundo utópico, onde todas as pessoas são engajadas e sensibilizadas, se todo mundo olhasse para o seu próprio quintal, não deveria mais ter mosquito, né? Infelizmente, não é isso que acontece, mas a ideia é essa, de eliminação de criadouros. Outro tipo de controle é o controle biológico, que ele é tido muito mais como um controle environmental friendly, assim, eco-friendly, um controle mais ambientalmente bem visto, porque ele usa espécies que já estão no ambiente para combater aquela nossa espécie alvo, né? Então, no caso do Aedes aegypti, existem alguns estudos que mostram que peixes, por exemplo, podem ser ótimos, apontados como um bom controle biológico, porque um peixe come mais de 200 larvas por dia. Só que, claro, que existem algumas dificuldades associadas ao uso do controle biológico. A principal delas é a manutenção em grande escala e a distribuição desses agentes biológicos na natureza, né? Então, existem, claro, que nem todo mundo quer tomar uma água da caixa d'água que tem, por exemplo, peixes nadando, né? Então, existem outros organismos, como crustáceos, que podem ser utilizados no controle biológico, mas acaba que tem um pouco de preconceito da população, tem um pouco de falta de engajamento, mas o principal fator que diz por que não é mais utilizado é justamente essa dificuldade de distribuir o agente biológico em larga escala. E por fim temos o controle químico, que é baseado no uso de compostos químicos que atuam ou na larva ou no adulto, que são os inseticidas. Então, esses compostos eles afetam e matam muitas vezes os mosquitos, tanto na sua fase de larva quanto na fase de adulto, e por isso deveriam ser utilizados somente na época de epidemia. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles, mas antes disso vamos falar um pouco do Aedes aegypti, né? Então, o Aedes aegypti é um mosquito que ele não é nativo das Américas, ele é um mosquito que especula-se que tenha vindo do norte da África, por isso que vem esse nome do Egito, vem como se ele estivesse vindo do Egito. Claro que a gente não tem muita clareza exatamente de onde ele veio, mas acredito que seja por ali, né? Ele veio para cá, para a América do Sul, basicamente durante o tráfico de escravos do século XVIII. Então, juntamente com os escravos africanos, veio também um mosquito, acredita-se que colocando ovos e nascendo nos próprios criadouros dentro do navio, né? Então, aquele ambiente insalubre, cheio de gente, com suor e tudo mais, o mosquito ficava ali, chegou aqui no Brasil, tinha bastante gente, ele acabou colonizando. E aí que entra a parte do Oswaldo Cruz, do título da palestra. Então, o Oswaldo Cruz, ele
ele ocupou um cargo que na época seria o equivalente hoje a ser ministro da Saúde. Né? Então, no governo Pereira Passos, o Oswaldo Cruz ele era o que seria o ministro da Saúde atualmente, e a febre amarela naquele momento ele era um problema muito grave aqui no Rio de Janeiro, né? Não era a dengue. Então começou-se no início do século passado uma campanha de controle continental, idealizada inicialmente pelo Oswaldo Cruz, que tinha como objetivo erradicar o Aedes aegypti pelo papel que ele tinha na transmissão da febre amarela. Não era do bem. Né? Então, até uma figura da Casa Oswaldo Cruz, que é o centro histórico da Fiocruz, então mostra como que o porto do Rio ele era visto como um porto desgraçado. Então os navios não atracavam no porto. Os navios ficavam ancorados lá no meio do mar e vinha 2 marujos somente para fazer todos os câmbios, toda a troca que precisava para reabastecer o navio. Se tivesse que morrer, morria só aqueles 2, não morria todo mundo. Né? Então vocês podem ver, essa aqui é uma figura também histórica do início do século passado. Então reparem só quais são os criadouros que foi iniciado naquela época o controle mecânico de eliminação de criadouro. Nada mais era do que potes, né? e galões e caixas d'água, reservatórios de cimento. Então basicamente os criadouros do Aedes aegypti não mudam. Então se a gente for olhar hoje em dia, são basicamente os mesmos criadouros. Né? Então são criadouros que são utilizados para fazer o armazenamento de água. Como vocês bem sabem, existem muitas comunidades do Rio de Janeiro e de vários outros lugares do mundo que não têm distribuição regular de água. Portanto, as pessoas que não têm água armazenam toda aquela água que podem, que elas vão usar essa água para fazer comida, para tomar banho, para dar para o cachorro beber e tudo mais. Né? Então, com isso, o mosquito se aproveita e pode colocar ovo basicamente em qualquer depósito artificial que se encontre com água limpa e parada. Então, um mosquito que é tido como oportunista, ele pode colocar ovo basicamente em qualquer tipo de criadouro, eventualmente inclusive em bromélias, criadouros naturais. Não é comum, né, um mosquito encontrar ovo e larva de Aedes aegypti em bromélia, mas a gente já viu no laboratório que em uma situação onde há um forte controle nesses criadouros artificiais nos arredores da casa, aumenta-se a frequência de oposição em bromélia. Então, ele é tão oportunista que ele pode usar inclusive criadouros artificiais que não, criadouros naturais que não são a sua preferência original. Né? Então, isso aqui, vocês verem que ele começou lá na África, mas é que hoje o Aedes aegypti já ganhou praticamente toda a área tropical do mundo. Existem relatos cada vez mais frequentes de encontro de Aedes aegypti em lugares ainda novos. Né? Então, já foi encontrado, por exemplo, esse mapa está super desatualizado, apesar dele ser de 2012. Em toda essa parte aqui do sul da Europa, até na Holanda já foi encontrado Aedes aegypti. Então, é um mosquito que ele está se adaptando muito a essas situações de invernos mais frios. A gente acredita que era o grande limitador da distribuição do Aedes aegypti. Tá? Então, falar um pouquinho agora de controle químico. Né? Então, basicamente, o controle químico, como vocês imaginam, ele é muito efetivo, porém, ele tem um problema muito sério, que é o aparecimento da resistência. Né? Então, essa resistência pode aparecer de 4 formas distintas. Então, cada uma delas tem suas consequências, suas características, seus impactos fisiológicos do mosquito. Então, como não é o foco, eu vou passar um pouquinho rapidinho disso daí. E, eventualmente, o Aedes aegypti é um mosquito que está muito associado a ter um fenômeno chamado de resistência cruzada. É quando aparece uma resistência a de um desses 4 mecanismos, ou a um composto de inseticida, sendo que ele nunca foi desafiado com aquele composto em si, mas com outro. Tá? Resistência também acontece muito, por exemplo, e a gente tem visto isso cada vez mais no Brasil. Apesar de ser tudo a mesma secretaria, as pessoas não se falam. Então, existem algumas cidades que têm sobreposição de casos de leishmaniose e de dengue, por exemplo. Então, o grupo da leishmaniose usa inseticida Bessa, o grupo do dengue nunca usou. Depois de um tempo, as pessoas da dengue percebem que o Aedes aegypti é super resistente a um composto dos piretróides, mas nunca usaram. Nunca usaram por quê? Porque o pessoal da leishmaniose usou, e as pessoas não se falam. Então, como elas não se falam, ninguém sabe o que está acontecendo em relação a aplicação de inseticida na área que tem um vetor de um determinado agravo ou outro vetor de outro agravo. Tá? Então, o que a gente vê em resistência é o seguinte: a resistência, basicamente, ela tende a ser um componente genético, né? E é um bom caso para a gente ver quase que um exemplo de seleção natural. Né? Então, o que a gente vê é que existe o inseticida, existem os alelos que causam resistência aos inseticidas, né? Então, há um uso extensivo de inseticida, então a seleção daqueles indivíduos que têm aqueles alelos, que portanto apresentam uma vantagem reprodutiva elevada, e com o passar de gerações a gente vê que a distribuição e a frequência desses alelos ela vai aumentando. Né? Então hoje, para vocês terem uma ideia, esse é um mapa que eu tirei desse site hoje de manhã. Então esse aqui é um mapa que mostra o Insecticide Resistance Mapper. Então existe a classe principal de inseticidas para uso em Aedes aegypti, a classe dos piretróides.
Então essas latinhas de inseticida que a gente usa, geralmente é de piretroide. Tá? Então isso aqui mostra os pontos do mundo que tem dados da literatura que falam sobre a resistência de populações naturais de Aedes aegypti. Então vocês podem ver, para piretroide, que os pontos vermelhos são aqueles em que há resistência confirmada. Então você pode ver que é até um pouco difícil de achar um ponto que não seja vermelho. Né? Então a resistência aos piretroides, especificamente, ela está amplamente distribuída no mundo. Então é um fenômeno que com isso faz com que cada vez mais os inseticidas químicos tradicionais, como piretroides, eles sejam menos eficazes. Né? Então hoje nós temos uma situação onde o controle mecânico ele se torna praticamente inviável. Inviável por quê? Nós sabemos que o ciclo de vida do Aedes aegypti é em torno de 2 semanas, 15 dias. Então, para o controle mecânico ser efetivo, seria necessário que todas as casas fossem visitadas por agentes de saúde a cada 15 dias. Então, quem aqui recebe visita regular do agente de saúde na sua casa? Eu nunca vi alguém levantar a mão nessa hora. Então, quem já viu um agente de saúde vê uma vez em nunca. Eu, por exemplo, nunca recebi na minha casa a visita do agente de saúde. Então, para vocês verem que não há um quantitativo suficiente de pessoas do município que possa fazer uma visita a todas as casas da cidade a cada 15 dias. Portanto, o controle mecânico, se não tiver o apoio da população, se não tiver uma atividade de engajamento forte, como essa dos 10 minutos, o controle mecânico ele é praticamente inviável. Tá? O controle químico, ele já funcionou melhor, antes da resistência ter se disseminado por todo o planeta praticamente. Então, hoje em dia, a gente também não dá para contar muito com o uso de inseticida, porque os mosquitos nativos eles estão resistentes. Então, a gente usa inseticida e o mosquito não morre. Portanto, não dá para o controle químico, ele está limitado, o controle mecânico ele tem também suas limitações, o controle biológico, eu já falei logo de cara, que tem essa dificuldade de você fazer essa distribuição da sua espécie, do seu agente biológico. Portanto, está muito claro que existe uma necessidade de desenvolver novas alternativas de controle. E aí eu vou falar da principal delas, pelo menos aquela que hoje tem se apostado mais, né? É o uso de uma bactéria chamada Wolbachia. Então, a bactéria Wolbachia é uma bactéria intracelular obrigatória e restrita a insetos. Então, estima-se que cerca de 60% né, das espécies de inseto tenham naturalmente Wolbachia. Então, a gente pode ver aqui alguns exemplos. Então, a gente encontra Wolbachia em mosca, em borboleta, em formiga, em barata. Então, se vocês lembram bem, os artrópodes são o grupo mais abundante, né, com maior riqueza de espécies mais abundante do planeta. Então, os insetos, que são uma parte do grupo dos artrópodes, 60%, em torno de 60% deles têm naturalmente a Wolbachia. Então, dá para ter uma ideia que a Wolbachia é uma bactéria praticamente de distribuição ubíqua. Né? Ela está super distribuída em vários táxis diferentes. Acontece que o Aedes aegypti, que é o vetor da dengue, zika, chikungunya, naturalmente não tem Wolbachia. Então, já pegaram mosquitos do mundo inteiro e não tem Wolbachia, o Aedes aegypti. Outras espécies têm. Inclusive o Aedes albopictus, que é uma espécie muito parecida ao Aedes aegypti e que é tão parecida, também nos pica, também bota ovo em criadouro artificial. Muitas vezes são encontrados dividindo o mesmo criadouro, larvas das duas espécies. O Aedes albopictus tem Wolbachia. O pernilongo, aquele mosquito que fica zunindo no ouvido de noite, também tem Wolbachia. Então, por que o Aedes aegypti não tem Wolbachia? Ninguém sabe. Mas o fato é que ele não tem. Tá? A Wolbachia é uma bactéria que já foi muito estudada e há bastante tempo, porque ela causa o que a gente chama de manipulação reprodutiva do hospedeiro. Então existem diferentes fenótipos dos hospedeiros quando eles estão infectados com Wolbachia. Então, de certa forma, existe esse aqui, que é o incompatibilidade isoplasmática, que eu vou falar dele mais para frente, mas existem esses outros 3 fenótipos aqui, que são gerados a partir dos insetos infectados com Wolbachia. Basicamente, eles têm uma função bastante simples, que é tentar modificar a razão sexual da prole. Então, vocês podem ver que tanto na feminização, onde o que deveria ser macho nasce como fêmea, tanto na partenogênese, que fêmeas geram fêmeas, quanto na morte dos machos também só vai nascer fêmea. Então a Wolbachia tem um papel da natureza de fazer uma reprodução, uma manipulação na reprodução desses insetos, gerando, acima de tudo, fêmeas. Em especial, incompatibilidade isoplasmática, que é o que acontece nos mosquitos. Então vamos ver o que é exatamente esse fenótipo. Então vamos imaginar o seguinte:
Um macho e uma fêmea com ou sem Wolbachia tem 4 casamentos possíveis, que são esses daí, certo? Então vamos chamar de vermelhinho, como aqui, quem tem Wolbachia. Então, claro que esse casamento aqui, é óbvio que a fêmea não infectada e o macho não infectado vão dar origem à prole não infectada. Assim como esse aqui também é um pouco sem graça. Fêmea infectada e macho infectado, ambos infectados também vão dar prole infectada. A graça fica nesses 2 casos daqui, ó. Então o que acontece com eles é o seguinte: quando a gente tem uma fêmea não infectada que é inseminada por um macho com Wolbachia, essa fêmea aqui não gera prole mais. Tá? Então isso aqui é só uma taxa de eclosão dos ovos oriundos de cada um desses 4 casamentos. Vocês podem ver que aqui a gente tem uma eclosão em torno de 80% para todos eles, enquanto aqui há postura de ovos, mas os ovos não eclodem, porque os ovos não estão inseminados pelo esperma do macho. Tá? Então, há postura de ovos, mas aqueles ovos não vão nascer larva nenhuma. Então reparem que dos 3 casamentos em que há prole, 2 deles têm prole com Wolbachia, que é quando a fêmea está infectada. Ou seja, quando a fêmea tem Wolbachia, pouco importa ela cruzar com um macho sem Wolbachia ou um macho com Wolbachia, que ela vai colocar ovos com Wolbachia. Portanto, a Wolbachia tem uma vantagem reprodutiva, ela confere uma vantagem reprodutiva à fêmea de mosquito. E isso faz com que a disseminação dela seja super acelerada numa situação de campo, né? Mas antes disso, como é que começou o estudo de Wolbachia? Então, antes que começou essa ideia de usar a Wolbachia para reduzir a transmissão de dengue, a Wolbachia como uma forma de controle da transmissão. Tudo isso começou ainda nos anos 90, onde foi observado que uma cepa de Wolbachia em particular, chamada W. melpop, que é retirada da Drosophila melanogaster, ela tinha na Drosophila um efeito que causava como se fosse a morte das células infectadas. Então, as células que tinham Wolbachia, elas morriam e parecia uma pipoca estourando na cabeça da mosca. Então, por isso que veio esse nome de popcorn, parecia um pipoca estourando. Então, eles viram que drosófilas que tinham Wolbachia, elas tinham uma redução na sua longevidade, uma redução bastante acentuada. Então, essas duas, a colônia A e C, eram de moscas sem Wolbachia, enquanto que a colônia B era de mosca com Wolbachia. Então, viu que a mosca ela tinha uma queda na sua sobrevivência quando estava infectada com Wolbachia. E aí, a partir daí começou a ideia de usar essa bactéria em mosquito. Então, qual era o princípio do uso da bactéria Wolbachia para eliminar ou para diminuir a transmissão de dengue? Basicamente foi o seguinte: para ter transmissão de dengue, um mosquito suscetível precisa picar uma pessoa em viremia. Isso não basta. Esse mosquito que picou e ingeriu sangue com vírus, ele tem que viver o período de incubação extrínseco, que a gente diz que para dengue é em torno de 10 a 14 dias. Então, vamos imaginar que eu estou com dengue nesse momento. Se um mosquito me pica agora e amanhã pica qualquer um de vocês, ele não vai conseguir veicular para vocês o vírus. Não vai transmitir para vocês o vírus, porque o vírus ainda não alcançou a glândula salivar desse mosquito. Então, é necessário que esse mosquito sobreviva a esse período de 14 dias para que ele possa, aí sim, a partir daí, transmitir o vírus dengue para toda e qualquer pessoa que ele pique até o dia que ele morrer. Certo? Tudo bem? Então, a ideia original do uso da Wolbachia era que, se a gente conseguisse mostrar que o mosquito com Wolbachia também tinha uma redução na longevidade, um número menor de mosquitos seria capaz de sobreviver a esse período de incubação extrínseco e, aí sim, um número menor de mosquitos transmitiria dengue. Então, ao diminuir o número de mosquitos que poderiam transmitir dengue, esperava-se ter uma redução na transmissão, certo? E aí a primeira coisa que tinha que fazer era pegar a Wolbachia da Drosophila e colocar no Aedes aegypti. Como eu falei no começo, o Aedes aegypti ele não tem naturalmente a bactéria Wolbachia. Então, como é que isso foi feito? A partir de microinjeções de Wolbachia no embrião do Aedes aegypti, em ovos. Então, isso parece muito fácil, mas foi um processo que demorou 4 anos para ser feito. Por quê? Vários problemas. Primeiro que é um material muito pequeno, muito difícil, e depois que você consegue fazer a inoculação, ainda tem dificuldade de você fazer e manter estável uma linhagem. Então, isso demorou 4 anos para conseguir ser feito, até que, enfim, conseguiram. E o primeiro teste que eles foram fazer foi justamente ver se esse material, se esses mosquitos Aedes aegypti infectados com Wolbachia tinham uma redução na longevidade também. Então, o que eles viram foi que pegaram 2 colônias, uma de mosquito selvagem, que é azul, e uma de mosquito que tinha Wolbachia e foi tratado com antibiótico para perder a bactéria. Então, mosquitos que não tinham a bactéria, eles tinham uma sobrevivência como essa aqui, e os mosquitos que tinham a bactéria tinham uma queda significativa na sobrevivência.
assim como em Drosófila. Então, o que eles viram foi que, de fato, assim como em Drosófila, em Aedes aegypti, o mosquito também tem uma redução na sua sobrevivência. Então, todos esses trabalhos foram conduzidos na Austrália, no laboratório do Scott O'Neill, que é o pesquisador principal desse projeto. E aí, então, mostrando que, de fato, existia essa possibilidade da Wolbachia reduzir a transmissão de dengue pelo simples fato de reduzir a longevidade do vetor. Até que, no início de 2008, foi publicado um trabalho que mostrava que drosófilas infectadas com a Wolbachia W. melpop, elas conseguiam bloquear o desenvolvimento de um vírus drosófila, chamado DCV. DCV significa Drosophila C virus, e é um vírus de RNA. Então, automaticamente, isso chamou uma atenção dos pesquisadores na Austrália para observar justamente se os mosquitos Aedes aegypti que tinham a Wolbachia também eram capazes de bloquear seus vírus de RNA. E aí, claro que o primeiro teste foi ver se esses mosquitos bloqueavam o vírus da dengue. Então, aqui eu vou passar um pouquinho rápido também, mas basicamente são ensaios de infecção experimental, onde a gente pega um mosquito de laboratório, que ele está com ou sem Wolbachia, nesse caso aqui, infecta o mosquito com algum sorotipo viral, a partir da diluição desse vírus dengue numa amostra sanguínea, depois fazer um teste de PCR ou de ELISA para ver se os mosquitos estão infectados ou não. Tá? Então, bem simples. Então, aqui está o resultado desse projeto. Então, o que eles fizeram foi o seguinte: eles pegaram um grupo de mosquitos e infectaram com o vírus dengue 2 e analisaram esses mosquitos em 2 momentos diferentes, 7 dias pós-infecção e 14 dias pós-infecção. Então, o que eles viram para o mosquito selvagem, que portanto não tem Wolbachia, era que quase 100% desses mosquitos tinha de fato dengue, tanto 7 quanto 14 dias pós-infecção. Quando eles olharam para o mosquito que tinha Wolbachia, mas foi tratado com antibiótico e portanto na hora da infecção não tinha mais a bactéria, esse mosquito também tinha uma transmissão bastante alta. Agora, quando eles foram olhar para o mosquito que tinha Wolbachia, esse é o resultado. Então, o mosquito que tinha Wolbachia, nenhum indivíduo, de fato, estava infectado ou salivou partículas virais 7 ou 14 dias depois, mostrando que a bactéria Wolbachia tinha o papel de bloquear o desenvolvimento e a replicação do vírus dengue no corpo do mosquito. Então, a partir daí, se criou um projeto super ambicioso. O título do projeto originalmente era esse, eliminar a dengue, o nosso desafio. Então, esse projeto começou na Austrália e hoje ele é executado sob o nome de World Mosquito Program em 15 países simultaneamente, o Brasil um deles. Então, basicamente, qual é o princípio, qual é o racional desse projeto? Muito simples. Fazendo uso de 2 propriedades da Wolbachia, que é a incompatibilidade citoplasmática e a transmissão materna, que a gente chama que é essa característica de que os filhos de uma mãe que tem Wolbachia nascem todos com Wolbachia. Então, fazendo uso desses 2 atributos, a ideia é que uma população original, nativa, de mosquitos que não têm Wolbachia e que transmitem muito bem, tem uma alta competência vetorial, a dengue, zika e chikungunya, há um período de liberações massivas de mosquitos com Wolbachia. Esses mosquitos com Wolbachia, representados aqui pela cor verde, as fêmeas e os machos vão encontrando os machos selvagens e as fêmeas selvagens, vão acasalando com eles e vão colocando seus ovos. Todos os ovos colocados têm Wolbachia. Em algum momento vai ter tanto o ovo da geração anterior eclodindo e nascendo e virando adulto, quanto mais adultos aparecendo. Então, esse período aqui, ele dura cerca de 20 a 25 semanas. Então, durante várias semanas, essa soltura até que se alcança uma frequência na população. Então, modelos matemáticos mostram que quando essa frequência atinge 60%, pode-se parar de fazer a liberação de mosquitos com Wolbachia, que naturalmente a Wolbachia dá conta e chega a 100%. Substituindo mosquitos que têm uma alta competência vetorial por mosquitos que têm uma competência vetorial bastante limitada e reduzida à transmissão de dengue, zika e chikungunya. Tá? Então aqui eu peguei só um exemplo para vocês verem como é que isso funciona. Então esse é um exemplo de 2 regiões do norte da Austrália, chamada York Snob e Gordon Vale. Então são 2 regiões de Cairns. Então nesses 2 lugares foram soltos mosquitos com Wolbachia. Cada cor aqui representa uma dessas 2 áreas. Essa área rachurada de verde representa o período de liberações. Nós podem ver que o período de liberações bastante curto. Se eu não estou enganado aqui, foram 9 semanas. A Wolbachia já atingiu números em torno de 90 a 100% de infecção. Ou seja, nenhum mosquito coletado de campo, depois de 9 semanas de soltura, ainda era mosquito selvagem, sem a bactéria. E esse cenário se manteve até pelo menos em 2015. Então não houve, depois que a Wolbachia invade,
não há necessidade de fazer novas liberações, como é o caso dos mosquitos transgênicos, por exemplo. Então, depois que a Wolbachia invade, ela tem uma capacidade de se manter nesse ambiente, não havendo a necessidade de sucessivas liberações para poder mantê-la naquela região. Ela simplesmente se mantém a partir desses atributos de transmissão materna e compatibilidade citoplasmática. Tá? E aí, depois de muito tempo, né, depois de soltura em vários países, começou a liberação do Aedes aegypti com Wolbachia aqui no Rio de Janeiro. Né, então, no Rio de Janeiro, foi solto pela primeira vez numa localidade chamada Tubiacanga, que é aqui pertinho, né, na Ilha do Governador, apesar de ser tão perto, é um lugar um pouco desconhecido, que é muito isolado. Né, então, o que a gente fez em Tubiacanga foi, a partir de setembro de 2014, iniciar um período de liberações de Wolbachia. Né? Então soltamos mosquitos com Wolbachia durante 20 semanas consecutivas. Essa história é muito longa, então estou dando uma encurtada. Quem quiser depois a gente conversa melhor, mas senão ia passar muito tempo. Então basicamente nós tivemos 20 semanas consecutivas de soltura. A gente soltava cerca de 10 a 15 mil mosquitos por semana, todas as quintas-feiras no período da manhã. Isso é importante. Tá? Então, por quê? Porque foi o horário e o dia que a gente combinou com a comunidade. Então, uma forte etapa desse projeto é o engajamento comunitário, de modo que a gente só conseguia soltar os mosquitos nos lugares após ter cerca de 70% de aprovação dos moradores. Então, claro que assim, não é muito trivial, é até de certa forma contra-intuitivo soltar mosquito para diminuir a transmissão. Né? Então, requer assim, muito trabalho dos cientistas sociais que faziam parte da composição da equipe para explicar para as pessoas a necessidade de fazer esse tipo de experimento. Então foram soltos muitos mosquitos nessa região de Tubiacanga. A gente observava que a cada semana havia uma tendência de subida da frequência de mosquitos com Wolbachia, porém muito suave. Se vocês lembrarem bem do gráfico de 2011 da Austrália, em 9 semanas eles alcançaram 100%. A gente demorou 20 semanas para alcançar 65%, que é o que está aqui. Só que se vocês olharem bem, a gente pode ver que da semana 7 até a semana 19, a gente tem quase que um platô. Havia um certo platô na distribuição de mosquitos. Os mosquitos não subiam a frequência de mosquito com Wolbachia. Então a gente começou a pensar hipóteses para explicar o que pode ser responsável pela explicação desse platô, que até então não tinha sido visto em lugar nenhum do mundo. Até esse momento que a gente soltou aqui no Rio de Janeiro, já tinha sido solto mosquito com Wolbachia em pelo menos 5 países. Em todos eles, a invasão da Wolbachia foi rápida, entre 8 e 12 semanas. Então aqui a gente soltou até a semana 65, até a semana 20 e parou em 65%. Como eu falei antes, os modelos matemáticos preveem que se a Wolbachia chega a 60%, você pode parar e ela automaticamente invade sozinha. Só que quando a gente parou de soltar aqui, em 4 semanas isso aqui caiu para 10%. Então assim, claramente houve uma falha e a gente tentou entender por quê. Então a gente anotou essas 3 primeiras possibilidades. Então a primeira coisa que a gente pensou é que a gente está soltando um número de mosquitos menor. Imaginem só, a velocidade de invasão da Wolbachia numa área, ela deve ser dependente de quantos mosquitos nativos existem naquela área. Né? Se for muito pouquinho mosquito, imagine só um bairro que tenha um mosquito. A gente solta um mosquito com Wolbachia, rapidinho invadiu. Se for uma área que tem 10 milhões de mosquitos, é outra história, vai demorar muito mais. Então a primeira coisa que a gente fez foi aumentar o número de mosquitos que a gente soltava por semana. Então a gente triplicou o número de mosquitos soltos e o platô continuou. Então, de certa forma, não devia ser isso, devia ser outra coisa. Né? Ao mesmo tempo, a gente começou a olhar, fazer algumas avaliações se o fitness do mosquito que a gente soltava ele era muito reduzido em relação ao mosquito silvestre. Também não era. O mosquito que a gente soltava ele era maior do que o mosquito selvagem, portanto, o mosquito maior voa mais, sobrevive mais, coloca mais ovo. Então, a gente fez esse ensaio e viu que em 18 de 20 semanas, o mosquito que a gente soltou era maior que o mosquito de campo. O mosquito tinha longa sobrevivência no laboratório. E a gente tinha uma razão desviada para a fêmea. Todos esses atributos deveriam favorecer a invasão, mas ainda assim a gente observava o platô, mostrando que também o fitness do mosquito não deveria ser o fator impactante da história. Por fim, tínhamos uns relatos do Vietnã que mostravam que em ondas de calor o mosquito simplesmente perde a Wolbachia. O mosquito é curado da Wolbachia quando ele tem uma onda de calor. Naquele ano, em janeiro, em Tubiacanga, nós tivemos 3 semanas consecutivas cuja média diária de temperatura foi acima de 35 graus. Então o que a gente fez? A gente começou a olhar para ver se os mosquitos que a gente pegava eram mosquitos que tinham perdido a Wolbachia. Como é que a gente sabia isso? O processo todo, depois que a gente trouxe o mosquito da Austrália para o Brasil, para soltar um mosquito aqui, foi o seguinte: a gente fazia cruzamento no laboratório de fêmeas de Wolbachia com
fêmea de Aedes aegypti com Wolbachia com machos de Aedes aegypti brasileiro. De modo que a prole tinha a genética brasileira e a Wolbachia, certo? Então, fazendo isso por várias gerações sucessivas, a gente chegou a um momento, 8 gerações depois, que a gente tinha um mosquito que era 99% brasileiro e ainda tinha a Wolbachia. Não precisou mais gastar 4 anos fazendo aquela microinjeção, certo? Então, como é que a gente fazia isso? Se a gente lembrar que o DNA mitocondrial ele é sempre passado de mãe para filha e a mãe é australiana, a gente saberia que está tendo vazamento se a gente pegasse algum mosquito que tivesse DNA mitocondrial australiano e que não tivesse Wolbachia. Só que a gente pegou mais de 250 fêmeas de Aedes aegypti durante as 3 semanas de maior calor e nenhuma delas se encaixou nessa situação. Portanto, não era número baixo de mosquito solto, não era soltura de mosquito com pouco fit para o campo e também não estava tendo vazamento por causa da temperatura. Então a gente estava já desesperado. Ao final das solturas, a gente via que o negócio a frequência não aumentava e a gente não sabia o que fazer. Então, como eu falei antes, a nossa soltura era sempre feita nas quintas-feiras de manhã. Na verdade, de manhã muito cedo. 4h30 da manhã começava a liberação dos mosquitos em campo. Por quê? Apesar da população ter aprovado, ninguém gosta de ver alguém abrindo gaiola com 200 mosquitos com fome saindo para picar todo mundo. Então a gente estava o mosquito antes das pessoas acordarem. E quando as pessoas estavam acordando, a gente ia tomar um café na padaria. Tubiacanga é um lugar pequeno, 700 casas, tem apenas uma padaria. Então o monopólio ajudou. Então a gente chegou na padaria e todo mundo reclamava com a gente que, apesar de ter aprovado, a picada incomoda, né? Tem bebê, tem velhinho, tem idoso, tem tudo. A picada incomoda. Então todo mundo via a gente lá com o logo da Fiocruz e tal e perguntava: vem cá, vocês são do projeto? Somos. Então vem cá. Quero reclamar com isso, não quero mais soltar. Então reclamava com a gente. Até que a gente chegou lá na vendinha, o rapaz da venda perguntou: vocês são da equipe do projeto? Então a gente já esperando ter mais alguém para reclamar, somos sim. Então vou pedir um negócio para vocês. Vou pedir para vocês nunca mais pararem de soltar mosquito, porque nós estamos enriquecendo. Eu falei: como assim? Eu estou vendendo inseticida como nunca. Quando ele falou aquilo, deu um estalo na cabeça, eu falei assim: olha, só pode ser aí o problema. Então o que a gente começou a observar? A gente viu de cara que entre fazer esse retrocruzamento de fêmeas australianas e machos no laboratório e ter a autorização da comunidade e do CEP federal, a gente teve 19 gerações de laboratório. Em laboratório, esses mosquitos eles eram apenas endocruzados. Eles não faziam um outcross com mosquitos de campo para manter a genética de campo. Ou seja, quando a gente fez o cruzamento de machos com Wolbachia do Rio, de machos sem Wolbachia do Rio e fêmeas com Wolbachia da Austrália, na Austrália não tem resistência. No Rio de Janeiro tem. Como o mosquito do final do backcrossing era para ter a genética brasileira, ele deveria ser resistente. Só que ser resistente no ambiente onde não tem aplicação de inseticida tem um custo. Então, em 19 gerações, esse custo fez efeito e os mosquitos que eram resistentes perderam a sua resistência. Então, quando a gente foi ver, a gente estava soltando mosquito suscetível a inseticida, numa área onde os nativos eram super resistentes e as pessoas usavam muito inseticida. Portanto, era um trabalho de enxugar gelo. Eles soltavam mosquitos quinta-feira, provavelmente todo mundo ficava atrás do muro esperando o mosquito aparecer, usava inseticida e matava os nossos mosquitos. E os selvagens continuavam lá. Então a gente achou que era isso, e depois que a gente fez foi um novo cruzamento com mosquitos daqui do Rio de Janeiro de novo. E a gente acompanhou, agora sim, toda a geração, esses mosquitos para ver se havia algum sinal de perda de resistência nos mosquitos que a gente soltava. Então esse primeiro aqui mostra esse exemplo que eu falei para vocês, né, em vermelho do fracasso da primeira soltura de Wolbachia no Rio de Janeiro, e em verde, depois de ter criado um mosquito, que a genética dele era igualzinha à genética de campo, a gente conseguiu fazer a Wolbachia invadir, e depois, desde então, assim como na Austrália, apesar de um perfil um pouco mais errático, a gente tem ainda a manutenção desde 2014, 100% dos mosquitos de Tubiacanga tem Wolbachia, tá? Então agora para a segunda parte, falar um pouco do que é, agora é a parte de vigilância. O controle já acabou, é isso, e agora entra a parte de vigilância, que é outra coisa que o laboratório está investindo assim bastante tempo. Então a gente tem 3 tipos de vigilância diferentes. Tem uma vigilância entomológica, que é esse monitoramento da flutuação da população de mosquitos, que é o que muitos municípios fazem. Temos a vigilância epidemiológica, que geralmente ela é feita a partir de dados secundários ou a partir da sazonalidade. Então significa que, se você chegar hoje no hospital com sintoma de dengue, você tem uma virose. Não importa, só virose. Se você chegar com esses mesmos sintomas em janeiro a março, você tem dengue. Então assim, pouquíssima gente, pouquíssimos municípios têm de fato uma rede de vigilância epidemiológica que comprove laboratorialmente, a partir de algum ensaio molecular ou de ELISA, que a pessoa de fato está com dengue. Então é muito baseado na clínica, tá?
E a vigilância entomovirológica é um termo um pouco novo que é baseado na coleta de mosquito selvagem e ver se esses mosquitos estão naturalmente infectados ou não. Então ela é cara, ela é logisticamente quase que impossível, pouquíssima gente está fazendo, mas existe. Tá? Então, além da não invasão da Wolbach, eu vou contar uma outra história triste que diz respeito à entrada do vírus dengue 4 no Brasil. Né? Então, teve circulação de dengue 4 no início dos anos 80 em Roraima, Boa Vista. Posso não usar? Tá bom? Se eu falar assim, todo mundo escuta? Tá, então, em 2010 teve a entrada do dengue 4, em 82 teve os primeiros casos de dengue 4 em Boa Vista, mas, portanto, naquele momento o dengue 4 foi retido em Boa Vista, não espalhou para o Brasil, até que em 2010 tivemos um novo caso de dengue 4 na mesma cidade de Boa Vista, de novo, em Roraima. Então, vocês devem saber que a imunidade aos vírus dengue, ela é dependente do sorotipo. Não, naquele momento, ninguém do Brasil tinha tido contato com o dengue 4, portanto, a entrada de um novo sorotipo certamente se constituiria uma grande preocupação de saúde pública por conta da quantidade de novos casos, de epidemias que esse novo sorotipo poderia causar. Né? Então, até que um dado momento, com a confirmação de um paciente com dengue 4 em Boa Vista naquele momento estava sofrendo uma epidemia de sorotipo 1 e 2, aí apareceu um cara com dengue 4, uma pessoa só. Então, naquele momento, o Ministério da Saúde convocou pesquisadores da Fiocruz e do próprio Ministério para ir para Boa Vista com o objetivo de tentar manter o dengue 4 em Boa Vista e evitar que ele se espalhasse pelo Brasil. Né? Então, como vocês já devem saber, a gente não foi bem sucedido de novo, porque o dengue 4 está espalhado no Brasil todo. Agora, por que isso aconteceu? Então, a partir da entrada do dengue 4, o que a gente fez foi uma grande campanha de controle para poder tentar mantê-lo lá. Então, isso foi baseado na visita de 80% das casas da cidade. Né? Então, cerca de 56 mil residências foram visitadas, quase 100 mil criadouros foram eliminados. A gente encontrou cerca de 1.000 casos positivas, que dá um índice de infestação relativamente bem baixo, de 1%. A gente aplicou diflubenzuron, que é um composto químico, em criadores que não dava para eliminar. Então, se pegar a caixa d'água do lado do sujeito, vai quebrar a caixa d'água do cara. Então, a gente bota um composto ali, que pode ser usado em água potável, e que a gente não vai eliminar a caixa d'água, vai tentar apenas evitar que aquelas larvas virem mosquitos adultos. E fizemos ainda a aplicação de fumacê. Né? Essa aqui é a aplicação de deltametrina, que é um piretroide. Então, tudo isso foi feito simultaneamente em diferentes bairros da cidade. Né? Então, quais eram esses bairros? Vou colocar aqui para explicar melhor. Então, a gente tem aqui o mapa de Boa Vista. Essas áreas escuras são os 3 bairros que identificaram pela primeira vez a primeira onda de dengue 4. Então, acho que foram 4 ou 5 pacientes que todos eles residiam nesses 3 bairros daqui. Depois a gente teve uma segunda onda de dengue 4 na cidade, que foram nesses bairros aqui de cinza claro. E temos os bairros brancos, onde jamais foi identificado dengue 4 nenhum. Tá? Então, tem 3 tipos de bairro na cidade. Os primeiros a ter dengue 4, quem teve na segunda onda e quem não teve em hora nenhuma. Tá? Então, aqui a gente vê quase que um timeline da nossa intervenção. Na semana 25, o paciente chegou no hospital. E apenas na semana 32, portanto, 7 semanas depois, o laboratório liberou o resultado, confirmando que ele estava com dengue 4. Então, toda a nossa atividade de controle, por mais intensa que ela tenha sido, cara, isso aqui é um esforço assim, bem violento. E isso aqui segue todos os manuais preconizados pelo Programa Nacional de Controle da Dengue, pela Organização Pan-Americana de Saúde e pela Organização Mundial de Saúde. Então, a gente não fez nada diferente do que todos os manuais sugerem. Mas ainda assim, o dengue 4 espalhou pela cidade. Então, o que a gente vê aqui, essa intervenção demorou 8 semanas para ser iniciada. Em 8 semanas, os mosquitos que estavam infectados com dengue 4 já picaram quem tinha que picar. Não tinha mais o que fazer. Né? Então, portanto, esse atraso no início das atividades, ele acabou gerando assim, uma grande limitação da sua eficácia. Então, aqui estão de novo os bairros, zona 1, 2 e 3. Então, na zona 1, esse gráfico aqui mostra, na linha pontilhada, o momento da intervenção. E aqui está a média e o desvio padrão do número de ovos capturados pré e pós-intervenção, em cada um dos bairros, certo? Portanto, podem ver que no lugar que teve os primeiros casos de dengue 4, a gente teve mais mosquito capturado depois da intervenção. Né? Deveria ser o contrário, né? Aqui não fez a menor diferença, e aqui de novo a gente pegou mais mosquitos depois de ter feito a intervenção. Além do mais, o uso de inseticida fez a razão de resistência a esses compostos quadruplicar. Ou seja, talvez fosse melhor não ter feito nada. Certo? Mas a gente acha que tudo isso foi por conta desse atraso de 8 semanas no início do processo, mostrando que a vigilância ela tem que ser rápida.
Ela tem que ser um tempo adequado. Se ela não for feita de imediato, não adianta nada. De que adianta saber, por exemplo, que você teve dengue 4 no ano passado? Nada. Já ou morreu ou recuperou. Né? Então, não adianta. Tem que saber hoje que você está com dengue 4. Tem que saber há 8 meses atrás. Certo? Então, nesse momento, a gente começou a bater muita cabeça no laboratório para tentar entender ou desenvolver um método que ele pudesse promover uma vigilância que fosse, ao mesmo tempo, efetiva, ao mesmo tempo barata, mas principalmente rápida. Porque se não for rápido, não adianta nada. Né? Então aqui vou dar só um exemplo para vocês de como é que é difícil encontrar um mosquito naturalmente infectado. Então aqui nós temos 3 casos, Rio de Janeiro, Boa Vista e México, e aqui nós temos o percentual de mosquitos naturalmente infectados. Esse aqui do Rio de Janeiro foi inclusive durante uma epidemia. Então mesmo durante epidemias, a gente geralmente encontra em torno de 1% dos mosquitos infectados. Portanto, fazer PCR, que custa entre 3 a 15 dólares uma amostra, onde a gente tem 1% de chance, é algo um pouco inviável. Então a gente tinha que pensar algo barato e que de novo fosse rápido. Então, para isso, a gente acabou chegando por vias um pouco tortas nessa espectroscopia do infravermelho próximo. Então, basicamente, o que é isso? Então, o infravermelho próximo é um raio de luz, onde a gente tem uma variação entre 750 a 2.500 nanômetros. Então, essa é a faixa do infravermelho próximo. Então, basicamente, o que a gente tem é que as moléculas vibram a uma determinada faixa de luz e a gente consegue perceber, detectar vírus a partir dessa diferença vibracional entre amostras infectadas com vírus ou amostras não infectadas com vírus. Mais, vou engolir o microfone, né? Mais. Rafael, segura mais para cima. Mais assim? Assim? Não tem. Aqui? Isso. Aí tu toca o saxofone e eu fico aqui no rap. Então, assim, basicamente é isso. A gente consegue fazer essa diferenciação de mosquitos infectados ou não infectados. Então, a grande pergunta era essa. Tá? Então, o que a gente fez é só tentar usar uma técnica que já existe para vários outros setores, né? Então, vou passar um pouco rapidinho, que o meu tempo já está acabando. Então, por exemplo, o infravermelho próximo ele é utilizado para fazer o controle de qualidade de maçã, se a maçã está podre ou se não está, para avaliar a qualidade do alimento, para fazer uma medição da quantidade de calorias em comida. Né? Ele pode analisar para uma massa de carne, para saber se é carne bovina, carne de salsicha, carne de frango, carne de QQS, se está batizada a carne, se não está. E, inclusive, agora chegando um pouco mais perto da área da saúde, ele é utilizado também para fazer uma validação de medicamentos, né? Ver se o medicamento é falso ou se não é. Até que, enfim, chegou a hora dos arbovírus e dos mosquitos. Então, a gente teve um edital em 2017, por conta daquele surto, da entrada do surto de dengue, né? Aquela emergência saúde pública, teve um edital onde a ideia era que as pessoas pudessem apresentar pesquisas com Zika. Então, o que a gente tentou foi ver se a gente conseguia utilizar o infravermelho próximo para fazer diagnóstico de mosquitos infectados com Zika. Então, basicamente, a gente cria os mosquitos no laboratório. Quando pega um mosquito adulto, a gente faz uma infecção de Zika. Vou explicar basicamente como é que a gente faz esses ensaios no laboratório. Então, a gente pega um grupo, uma quantidade grande de mosquitos, divide eles em 2 grupos. Um grupo controle e um grupo dos infectados. Reparem que são mosquitos que são criados iguaizinhos, na mesma temperatura, a mesma comida, durante o mesmo tempo. Então, tudo igual, estudo de laboratório. Então, a gente faz uma infecção desses mosquitos com vírus, uma cepa conhecida, e a gente vai no dia 4, 7 e 10, que a gente escolheu baseado na dinâmica de replicação do vírus Zika no Aedes aegypti, escolhemos esses dias, a gente faz uma medição do espectro de absorção na faixa do infravermelho próximo. Então, isso é feito tanto para a cabeça quanto para o abdômen. Então, para cada... Então, vamos lá. Então, o que a gente faz é esse ensaio para observar, a gente coleta um espectro de absorção de cada indivíduo, um espectro da cabeça e um espectro do abdômen. E a gente olha nesses dias pós-infecção. Então, esse espectro é coletado de maneira individual, a gente coloca os mosquitos que estão mortos aqui nessa plaquinha, coleta o espectro, armazena e depois faz o PCR para poder ver se eles estão de fato infectados, para poder ver se de fato aquele mosquito que ingeriu um sangue infectado de fato está infectado. Então, esse ensaio é feito em 2 coortes diferentes. A gente chama a primeira coorte de coorte de calibração. A gente primeiro cria esses espectros e cria um modelo, um espectro médio dos mosquitos que o PCR confirmou que estavam infectados e um espectro médio dos mosquitos que não estavam infectados.
e depois a gente faz uma segunda coorte, faz tudo igualzinho, metodologicamente igual, mas faz um teste cego. A gente primeiro pega o espectro, e pelo espectro a gente tenta agrupar esse mosquito, aquele indivíduo, como sendo, classifica como sendo do controle ou do grupo dos infectados, depois faz PCR de novo para ver a nossa acurácia na classificação. Certo? Então, eu sei o que a gente faz. Agora, uma coisa que é muito interessante do infravermelho é que, depois que a gente pega o mosquito, a gente não tem que processar o material, é o mosquito inteiro. Pega o mosquito inteiro, coloca ele ali nesse disco branco, que a gente chama de espectralon, né? A gente pega esse mosquito, coloca lá, basta iluminar com uma luz e em torno de 3 segundos a gente tem o espectro da amostra. Então, teoricamente, em 3 segundos a gente sabe dizer se esse mosquito está infectado ou não. Não usa reagente, portanto é uma técnica bem baratinha. Então a gente acha que com isso a gente consegue, usando muito, a gente consegue pagar o preço do equipamento. Tá? Então, isso que a gente está fazendo agora. Então a gente viu, por exemplo, que para a Zika, a gente teve, na média geral, olhando para qualquer tecido, espectro cabeça, espectro abdômen, tudo mais, teve uma acurácia de 92% na identificação e da separação dos mosquitos como pertencendo ao grupo dos infectados ou não infectados. Se a gente for olhar especificamente para a Zika, na cabeça e no tórax, a gente chegou no 7º dia após a infecção a ter uma acurácia de 100%. Então aqui foi perfeito esse momento aqui, mas se a gente for olhar para a cabeça, a gente tem uma acurácia de 97%, e se a gente for olhar para os espectros do abdômen especificamente, a gente tem uma acurácia de 88%. Então, juntos os dois, cabeça e abdômen, o mosquito mesmo, né? Afinal de contas, a gente tem essa acurácia média geral de 92,5% para a Zika, tá? Em mosquitos de laboratório. A gente tem agora tudo, ainda dados não publicados, a gente está fazendo tudo meio que ao mesmo tempo. Então, a gente tem aqui para dengue e Zika simultaneamente. A gente consegue fazer essa diferenciação com um acerto bem alto também dos dois, para separar se é infectado só com um, só com dengue, ou só com Zika, ou com os dois ao mesmo tempo, ou com nenhum dos dois. Então esse acerto aqui é bastante alto. Ele também consegue fazer diagnóstico de Wolbachia, tanto os mosquitos de laboratório quanto os mosquitos de campo, e também consegue ver para chikungunya. Então parece que funciona. Agora, muito bonito, mas tudo em laboratório, né? Então, se mostrar um negócio que funciona no laboratório é uma coisa, mostrar que funciona no campo é outra. Aí, para isso, a gente já pegou 1.500 fêmeas aqui do Rio, algumas dessas fêmeas, inclusive, em casos de pessoas que estão com sintoma de chikungunya. Então, em vários lugares do Rio de Janeiro e de Niterói, teve um surto de chikungunya no início do ano. Então, as pessoas assim, não, também para dengue, Zika, talvez a gente não consiga nada, que é difícil. Mas para chikungunya a gente vai ter. Acontece que a gente já fez o PCR dessas 1.500 fêmeas, nenhuma delas foi infectada com nada. Então, portanto, para provar que funciona no campo, eu vou precisar de mais tempo, não sei. Mas, de fato, também, se não funcionar no campo, aí fica meio limitado, não precisa fazer muita coisa. Legal mesmo é se funcionar no campo, tá? É isso, acabou. Obrigado.